Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui vamos falar das formas geométricas planas. As figuras geométricas planas são aquelas que possuem duas dimensões, a altura e o comprimento. São aquelas que podemos colocar sobre uma superfície, como uma folha, por exemplo, e essa figura caber totalmente nessa folha. As figuras planas se dividem em polígonos e não polígonos. Então, venha conferir como as diferenciamos. A figura geométrica plana é chamada de polígono quando elas são formadas por linhas retas, que são os lados ou arestas do polígono. Essas linhas retas vão se encontrar em um único ponto, que nós chamaremos de vértice, e vão formar o que nós chamamos de ângulos. Os vértices estão aqui destacados como pontos azuis. Detalhe: os lados dos polígonos não se cruzam. Por fim, o polígono é também uma figura fechada. Os polígonos podem ter números diferentes de lados, e é assim que eles são classificados. Veja só, estes são os triângulos, são os polígonos com três lados. Consequentemente, eles vão possuir três vértices, e observe que o triângulo não é uma figura única, ou seja, eles não são todos iguais. Aqui temos quatro triângulos que são diferentes entre si, e a diferença que eu vou destacar aqui está na medida dos lados. Quando os três lados do triângulo possuem o mesmo tamanho, esse triângulo será chamado de equilátero. Alguns triângulos terão apenas dois lados com a mesma medida, ou seja, com o mesmo tamanho. O outro lado terá uma medida diferente. Nesse caso, ele será chamado de isósceles. E tem também o triângulo que pode ter cada lado com uma medida diferente. Nesse caso, ele vai ser chamado de escaleno. Os quadriláteros já são os polígonos com quatro lados. São eles o retângulo, que tem dois lados que são mais compridos do que os outros, e os seus ângulos são retos. Ângulo reto é esse que está destacado em verde. Tem o quadrado, que tem os quatro lados do mesmo tamanho, e os seus ângulos também são retos. O losango também tem quatro lados de mesmo tamanho, porém, nos pontos de encontro desses lados, eles formam ângulos que não são retos, e isso o diferencia do quadrado. Este é o trapézio. Veja que essa figura tem uma parte que é mais larga do que a outra. As linhas inferior e superior, que são chamadas de base, não estão inclinadas uma em relação à outra, e elas têm tamanhos diferentes. Por fim, temos aqui o paralelogramo. Esse nome é grande, não é? Se parece com o retângulo, e a diferença entre eles está no ponto de encontro dos lados, nos vértices, porque ali eles vão formar ângulos que não são retos. Os quadriláteros têm um elemento a mais. Além dos lados dos vértices, eles possuem também diagonais. Isso significa que você pode ligar os vértices que estão opostos sem passar sobre os lados da figura. Os polígonos com cinco lados são chamados de pentágono e tem esse formato. Já o polígono de seis lados é chamado de hexágono. Aqui temos o heptágono, que tem sete lados, o octógono, que tem oito lados, e o decágono, que tem 10 lados. Existem outros polígonos, mas aqui nesta apresentação ficaremos apenas com estes. No início do vídeo, falamos que existem figuras geométricas planas que não são consideradas polígonos. Isso porque elas não têm todas as características apresentadas aqui para o polígono. Ou seja, elas são formadas por linhas curvas, ou então essas linhas se cruzam em algum ponto. Viu como é fácil? Por hora é só. Muito obrigada e até a próxima.